acaso você já esteve na situação onde você passa por uma roda de amigos, num bar, por exemplo, ou então até na porta da igreja, ou até no seu trabalho, tem aquela 3, 4 amigos maravilhosos, estão batendo papo e o assunto é como que o preço da gasolina pode estar tão alto? Por acaso você já se viu nessa situação? Por acaso você já passou por essa roda de amigos e escutou que eles estavam falando sobre o preço da gasolina? Aí você pode pensar, André, por que você está falando sobre preço de gasolina? O ponto aqui não é o preço da gasolina, o ponto aqui é o tipo de conversa que você está a um passo de decidir se você vai participar dela ou não. Se você já esteve nessa encruzilhada de saber se, entro e começo a discutir, dou o meu ponto de vista, falo o que eu penso, ou, eu acho que esse assunto já está mais do que batido e eu não devo perder o meu tempo com isso. Se você já esteve nessa situação, o que você faria? Ou melhor, o que você faz? Eu vou te contar o meu exemplo. Antigamente, eu era a primeira pessoa. Eu era a pessoa errada. Eu era a pessoa que via esse tipo de discussão, entrava no meio da discussão, dava o meu ponto de vista, falava o que eu achava e saía de lá extremamente frustrado, porque eu saía, entrava dentro do meu carro e passava perto do próximo posto de gasolina e a gasolina ou estava o mesmo preço que eu via anteriormente ou ela estava um pouquinho mais alta. Sabe por que eu tô falando isso? Porque esse tipo de bate-papo, esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, nós, pessoas normais, temos 0% ou zero de influência para resolver esse tipo de problema. 0. Aí cabe a nós decidirmos se nós vamos entrar nesse tipo de discussão ou não. Mas como eu disse anteriormente, até eu faria isso, até eu fazia isso, eu já fiz isso várias vezes. Hoje em dia, já tem alguns anos, tá? Eu vejo esse tipo de conversa e eu nem entro nesse tipo de assunto. Eu passo reto. Para falar a verdade, eu garanto que os meus amigos mais próximos, eles nem têm esse tipo de discussão. Porque esse tipo de discussão é comum de pessoas que querem falar sobre um assunto que não conseguem resolver só para sentir uma segurança teoricamente falsa, tá? De que por estar discutindo sobre aquele assunto, por estar escutando as outras pessoas, elas sim conseguem entender um pouco mais sobre o que está sendo falado, assim elas têm uma segurança. Mas segurança de quê? Por acaso, se quiserem que a gasolina suba R$ 2 ou R$ 3 por litro, por acaso vão te consultar? Por acaso vão perguntar a sua opinião? Quer dizer, isso é um tópico totalmente fora das suas decisões. Aí eu volto a te perguntar. Por acaso hoje você é a pessoa que entra na discussão para dar o seu ponto de vista, falar e escutar? Ou você só passa reto e vai cuidar da sua vida? Aqui existe sim uma resposta certa e uma resposta errada. O certo é você passar. O certo é você nem entrar nessa discussão. O certo é você passar, mas dar uma olhadinha para trás só para marcar o rosto das pessoas que estão lá. São pessoas que você deve, com certeza, cortar da sua lista de amizades. Nossa, André, você está sendo duro, hein? Não, eu estou sendo realista. Porque provavelmente essas pessoas, elas não têm muito mais o que fazer. E elas adoram discutir problemas que elas não conseguem resolver. Só para, de novo, tentar dar uma massageada no próprio ego, não é? Passa reto, não para, não conversa. Só marca aqueles rostos e remove da sua lista. Porque esse tipo de pessoa não quer progredir, não quer ir para o próximo nível. Eu estava até comentando sobre isso dentro da minha comunidade. Se você não faz parte ainda, dá uma olhada, tá
na descrição desse vídeo aqui, aonde eu falo sobre como montar uma empresa de inteligência artificial e o que você tem, o tipo de mentalidade que você tem que ter para levar um negócio para frente. E eu te garanto uma coisa, empresários, pessoas que têm sucesso, tanto financeiramente quanto dentro da sua própria casa, elas não gastam tempo algum discutindo assuntos que fogem do círculo aonde elas podem decidir algo. Elas correm totalmente disso. Agora cabe a você decidir o que você vai fazer da agora em diante. Se você é aquela pessoa que não iria parar, mas quer mudar, seja bem-vindo ao grupo. Se você acha que eu estou totalmente errado, você está falando besteira, André. Continua no grupo dos que ficam reclamando e tentando decidir coisas que não cabem a eles serem decididas. Enquanto isso, os outros estão decidindo sobre a sua vida, qual é o salário que você deve ganhar, quantos de imposto você deve pagar e se você vai ter seguro de saúde ou não, ou se a escola dos seus filhos vai ser paga pelo governo ou não. Todo mundo está decidindo isso para você. Isso se chama sistema. Se você quer continuar no sistema, continua discutindo esses assuntos que não têm relevância alguma. Se não, passa para o grupo que dita o seu próprio destino, que gasta todas as suas energias com coisas que devem ser resolvidas para que possam cada vez mais prosperar. Prosperar a um ponto que você olha a sua conta bancária e fala: quanto que é o preço da gasolina mesmo? Eu posso encher o tanque de todos os meus carros 500 vezes que não vai fazer um dente na conta.